Seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa. Nós estamos no finalzinho da oração do Pai Nosso, mas nós temos ainda pelo menos mais 3 conversas, porque nós estamos na sala do reino e nós vamos conversar, porque teu é o reino. Na próxima, a glória e depois na última, o poder, ok? Então tem mais 3 aí, mas possivelmente eu faço uma quarta, fazendo um bom resumo para a gente e orando o Pai Nosso com vocês. Spoiler dado, vamos lá, a sala do reino. Então nós saímos do quarto de guerra da semana passada, voltamos nas salas, entramos na sala do reino. Nós conversamos muito sobre o reino, que na verdade foi pouquinho, né? Um vídeo de 10, 15 minutos é pouquinho para falar do reino, mas aqui nós vamos falar do reino um pouco diferente, né? Porque lá era um pedido de venha o reino, aqui é a demonstração, porque teu é o reino, ok? Então eu já falei um pouco no vídeo passado que alguns manuscritos mais antigos não traz essa expressão, porque teu é reino, poder e a glória para sempre, mas que como outros trazem, e as nossas Bíblias protestantes como um todo, a gente aprende a orar o Pai Nosso dessa forma. Nós vamos entrar nas salas aí, e estamos entrando na sala do reino, uma declaração de Jesus, porque teu é o reino. E para isso, eu quero ler com você o Salmo de número 2, para que a gente entenda um pouco melhor sobre por que esse reino é de Deus, né? Capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Vamos quebrar essas correntes, eles dizem. Vamos libertar da escravidão. Aquele que governa nos céus ri. O Senhor zomba deles. Então, em sua ira, ele os repreende e com sua fúria os aterroriza. Ele diz: estabeleci meu reino no trono em Sião, em meu santo monte. O rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje eu o gerei. Basta pedir e lhe darei as nações como herança, a terra inteira como a sua propriedade. Você as quebrará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Portanto, reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, governantes da terra. Sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor, sujeitem-se ao Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois sua ira se acende no instante. Felizes, porém, os que nele se refugiam. Para falar desse salmo de uma forma bem completa, nós levaríamos aqui bastante tempo também. As Escrituras, meus irmãos, não é um livro somente para você ler. É um livro que requer estudo. Enquanto mais você estuda um texto, mais você vê quanta beleza há nele. E para ser bem honesto com os irmãos, esse capítulo 2, ele tem um primeiro momento muito específico de uma entronização de um rei físico, né, daquela época. Porém, o Novo Testamento cita o Salmo 2 muitas vezes. Na verdade, é a passagem do Antigo Testamento mais citada no Novo Testamento. Então, nós vamos pegar só ele como profecia, tá bom? Então, de repente, você ouvir alguém dizendo, todo mundo fala de profecia, mas ninguém fala do que acontece ali, e dizer isso, você, pelo menos na minha boca, você sabe que isso é verdade, tem uma parte que acontece lá, e é muito bonito também, mas para entendermos aqui o Pai Nosso, porque teu é o reino, nós vamos pegar só essa parte de profecia e levar esse texto para Jesus e aplicá-lo assim, ok? Então, já deixo vocês bem às claras o que nós vamos fazer aqui. É interessante que o Salmo 1 e o Salmo 2, eles fazem uma dupla introdução a todos os salmos. Há quem diga que antigamente o Salmo 1 e o Salmo 2, eles eram um salmo só. Tanto que a palavra que inicia o salmo aqui, em hebraico asherei, né, que seria uma boa tradução bem-aventurado, ou em marcha, como o André Chorak
ele vai dizer, ele termina também com essa frase. No versículo 12, ao invés de felizes, também é ashrei, bem-aventurado, ou em marcha, né? E aí termina, porém, aqueles que nele se refugiam. Então, primeiro ele começa com bem-aventurado, aquele que se aventura bem, é o que não segue o conselho dos perversos, e quando ele termina, ele fala, aquele que se aventura bem são aqueles que se refugiam no Senhor. Então ele faz essa moldura, por isso que é muito particular. Mas no Salmo 1, a ideia de que quem é o servo do Senhor, o homem prudente, o justo, ele tem tudo a seu favor e Deus sempre vai contra o ímpio. Mas no Salmo 2 começa diferente. Parece que os ímpios, eles têm voz e vez, porque eles se juntam, se enfurecem, eles traçam planos contra o Senhor e contra o seu ungido. Aliás, a palavra ungido é a palavra Messias, né? Hebraico Mashiach, que a gente traduz como Messias, do grego Christos, Cristo, certo? E aí tem uma parte lá, mas a gente está pegando só como a parte messiânica, então não vou ficar explicando isso muito lá. Então, por que se enfurecem? Porque traçam planos contra o Senhor e contra o seu ungido. E aí vem essa expressão, dos céus do Senhor ri. Então, a primeira parte desse salmo aqui tem a ver com esses perversos, porque no Salmo 1, eles não têm voz nem vez na comunidade dos santos. Mas, de repente, aqui, eles se juntam no Salmo 2 e eles estão tramando. Então, a primeira parte aqui é uma trama dos perversos. Só que o número 4, o versículo 4 e 5 aqui, os versos 4 e 5, Deus fala, então, em sua ira, ele os repreende com sua fira, versículo 4 e 5, aquele que governa nos céus ri, o Senhor zomba deles. Então, em sua ira, ele os repreende e com sua fúria os aterroriza. Que riso é esse que o Senhor dá, né? E eu lembro do meu professor do seminário dando esse exemplo e para mim foi perfeito. E ele disse o seguinte, é como o meu filho, uma criança, um bebê, acabou de aprender a falar e de repente ele põe a mãozinha assim e diz, eu quero isso porque eu mando. Então, se você é pai e você já ouviu algo desse tipo, de um bebê que acabou de aprender a falar, né, as suas primeiras palavras e solta alguma coisa desse tipo, o seu primeiro impulso é rir, porque diante de você está um bebê, alguém que não sabe o que está falando, não entende com quem está falando, a hierarquia, ele não entende nada, ele entendeu que ele tem que pedir com autoridade que tudo vai se resolver, e a gente olha e fala assim, não é assim. Então é esse riso de um pai para um filho que não sabe o que está dizendo. Só que no verso seguinte, ele já fala, então em sua ira, porque os perversos sabem que são perversos. E eles estão tramando perversidade contra o Senhor e contra o seu ungido, então o Senhor vem contra eles. Então nós podemos dizer que o Senhor age no segundo momento. No terceiro momento, a vitória, nós temos a grande vitória aí, do filho, né, ou entronização do filho, que é os versos de 6 a 9. Então, ele diz, estabeleci o meu rei no trono em Sião, em seu monte santo. O rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse, você é meu filho, hoje te gerei, essa entronização. Basta pedir e lhes darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Você as quebrará com cetro de ferro e as despedaçará como vaso de barro. Ou seja, a entronização, dizendo, olha, o reino é de Deus e ele está entronizando o seu filho. É essa visão que nós temos lá em Apocalipse. Mas Jesus ali está apontando, porque teu é o reino.
Jesus sempre vai apontar para o Pai. Porque Jesus, quando ele foi falar sobre si, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E as palavras de Jesus no grego dá a ideia assim: eu mesmo, e somente eu sou o caminho, não há outro. Somente eu sou a verdade, não há outro, não há outra. Somente eu sou o caminho, não há outro. Para quê? Para o Pai. Você quer ver o Pai, então olha para Jesus. Então Jesus sempre vai apontar para Deus. O reino é de Deus, porque teu é o reino. E aí termina o Salmo 2 dizendo o seguinte: Deus olha para os ímpios, olha para os perversos com misericórdia, porque ele começa a aconselhar. Portanto, reis, sejam prudentes. A sua trama não vai levar em nada, porque o reino é meu, o reino é de Deus. Aceite a advertência, governantes da terra. Estou advertindo, aproveite enquanto é advertência. Sirva o Senhor com temor, alegre-se nele com tremor. Sujeitem-se ao Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois sua ira se acende no instante. Felizes, porém, os que nele se refugiam. Eu fico olhando algumas pessoas achando Jesus bobinho, é que não lê as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias, né? Tem uma passagem em Malaquias que diz: quando o Filho vier, aliás, Malaquias não fala só de dízimo, mas enfim, Malaquias vai dizer: quando o Filho vier, quem suportará a santidade dele? Quem é capaz? E aí quando a gente lê Apocalipse, ele é o leão da tribo de Judá, ele é aquele que vem e esmigalha todo mal, todo maligno, todo aquele que se junta às forças do mal para praticar o mal. É esse Jesus todo-poderoso em que nós vivemos. Tem também o Salmo 145, de 10 a 13, que diz o seguinte: todas as tuas obras te darão graças, ó Senhor, e teus feitos e teus fiéis te louvarão. Falarão da glória de teu reino e proclamarão teu poder. Anunciarão teus feitos poderosos e a majestade e glória do teu reino, pois o teu reino é reino para sempre. Tu governas por todas as gerações. O Senhor sempre cumpre as suas promessas, é bondoso em tudo o que faz. O reino de Deus é um reino para sempre. Quando a gente leu lá Daniel capítulo 2, a pedra que é solta sem auxílio de mãos humanas, que destrói a estátua, é um reino eterno. Isso já está nos Salmos. O hebreu já tinha essa noção que o reino de Deus é um reino eterno. 2 Timóteo 4,18, Paulo vai dizer o seguinte: sim, o Senhor me livrará de todo o ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. É esse Deus que cuida de nós. Hebreus capítulo 12, versículo 28, uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agradecemos a Deus, adorando com reverência e santo temor. Esse reino, que é um reino eterno, um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, um reino onde o Filho é entronizado e governa as nações com paz, com alegria, com justiça, um reino que tem um rei fiel. Esse reino é ofertado a nós. Nós agora estamos nas trilhas do reino, a caminho do reino. Recebemos o reino porque recebemos Jesus. Então o autor aos Hebreus vai dizer: já que recebemos esse reino inabalável, esse reino para sempre, sejamos gratos e agrademos a Deus adorando com reverência e com santo temor. Porque o reino é de Deus e não é para ser tratado de qualquer forma. Então nós precisamos ter muita reverência, porque o reino é de Deus. 3 perguntas. O que significa dizer reino de Deus? Segunda pergunta. Quais são as diferenças entre o reino de Deus e os outros reinos? Aí você pode colocar Brasil, Iraque, China, Venezuela, o reino que você imaginar aí, o governo da sua casa, qual que é a diferença? E número 3,
como deve ser minha atitude ao adentrar as trilhas do reino, ou quando eu inicio a jornada no reino de Deus, quando eu recebo esse reino. Então, como deve ser minha atitude ao adentrar o caminho do reino de Deus. Deus abençoe e boas reflexões.